Paula, arquiteta e urbanista da cidade de Garopaba, mais precisamente do bairro de Ibiraquera, na Praia do Rosa. Nasci lá e o escritório Latitude 28 tem o enorme prazer em abrir as portas e conversar um pouquinho com vocês sobre como a gente desenvolve os nossos projetos. E nada mais importante para falar disso é contar um pouquinho da nossa história e da minha história como pessoa. Eu nasci em Ibiraquera, como eu falei, e muito dessa referência do escritório, e justamente por isso ele se chama Latitude 28, que é a nossa latitude, é falar dessa essência, esse envolvimento com a natureza que eu tive desde pequeno. Eu nasci muito próximo da lagoa e tenho uma história de muito contato com o mar e com a água. Meus pais são nativos da cidade, nós nascemos realmente no interior, haviam muitas poucas casas no bairro, mas o mais interessante de tudo isso é que desde pequena comecei a me questionar por que os lugares me faziam querer estar lá e por que outros lugares me traziam repulsa. Esse questionamento é óbvio que não surgiu de imediato. Eu tinha essas sensações, mas depois de formada eu comecei a trazer toda essa referência de vida desde pequena. E o mais importante dessa relação com a natureza é que eu tive muito acesso a toda a materialidade de verdade. O que era madeira, o que era pedra, o contato com a areia do mar, com a água, enfim, todas essas sensações geradas pelo usuário e por mim naquela época me fizeram questionar e poder hoje produzir bons ambientes com qualidade e com uma experiência incrível para as pessoas. Então, falando dessa minha relação com o mar, dessa minha relação com a Praia do Rosa, esse contato com a natureza, ele veio realmente da minha cultura, da minha família. Então, dos engenhos de farinha, a produção de mandioca, a pesca do camarão, a pesca da tainha, os ranchos de pesca, tudo isso que eu vivi na minha infância, eu trago hoje como essência para produzir os nossos trabalhos e os nossos projetos. Por quê? Porque essa essência é que nos move e me move a desenvolver cada vez mais esse contato com o meio, que as pessoas e que os projetos que a gente desenvolve possam exprimir aquilo que a gente gosta, aquilo que é a nossa essência e principalmente a essência do cliente. Eu gosto sempre de relatar que a arquitetura, ela não é um estilo arquitetônico. Na verdade, é o que o ambiente quer traduzir para a pessoa que vai consumir. Então, muito mais de eu entender a mim mesma é entender o que o cliente quer gerar ou como o usuário daquele espaço vai se sentir no ambiente. Então, gerar experiências, traçar um perfil do usuário através de tudo isso que eu já falei aqui. Essa essência com o mar, esse contato com o meio externo, com a vida, com as árvores, com tudo o que é de mais real na nossa vida e de mais valor, são essas questões, são a nossa essência, a nossa vida. Olá, eu sou Giovana Dalmoro, sou arquiteta e urbanista, porém, ao contrário da Ana Paula, eu não sou aqui da região de Garopaba, em Bituba. Eu vim do Rio Grande do Sul, da região de Lajeado, e pouquíssimas ou quase ninguém deve ter escutado o nome da minha cidade. Eu vim de Canudos do Vale, um município com menos de 2.000 habitantes, então isso me torna muito parecida com a Ana Paula, porque nós duas somos de cidades pequenas, somos do interior, temos a nossa cultura muito da terra. E isso nos proporcionou, então, uma intimidade muito grande, porque a gente se reconheceu uma na outra, né? E quando eu vim para cá, eu não comecei a trabalhar logo como arquiteta, né? Estou aqui na cidade há 3 anos e eu e a Ana Paula nos conhecemos ao acaso, né? Foi a partir de um e-mail que eu encaminhei para ela, que a gente se encontrou e que demos início a essa grande parceria. Hoje eu sou sócia da Latitude 28 e juntamente com a Ana Paula viemos aqui hoje então apresentar a nossa marca para vocês. Nos complementamos porque a Ana Paula é totalmente comercial e eu sou totalmente da produção, podemos dizer assim. Então é isso o que deixa o Latitude 28 ainda melhor.
Então, muito mais importante do que falar sobre como a gente faz os nossos projetos ou como são nossos projetos interiores, é falar sobre o investimento. Como que a gente produz um projeto? O projeto, ele seja para uma casa, que é o sonho da casa da pessoa, seja para um comércio, seja para uma pousada, um hotel, ou até mesmo um condomínio, um loteamento, a gente desenvolve um conceito do empreendimento. E esse conceito, através de imagens de referência, através de toda uma metodologia de projeto, vai basear tanto o nosso projeto quanto o desenrolar da marca que a gente vai gerar ali para o cliente e do conceito que essas pessoas vão absorver ao longo do uso e da estada dessas pessoas no local. Ou seja, eu acho que a principal palavra a ser citada aqui é experiência. Todos os ambientes em que a gente está, eles geram experiências e elas podem ser boas ou ruins. Então a gente tem que se questionar, e eu acho que a palavra mais importante a ser usada aqui é como que se consome uma marca? Ou por que se consome uma marca? Por que a gente gosta de uma marca? Na verdade, por que a gente vai em tal restaurante? Por que o cheirinho daquele lugar é importante? O porquê do som, às vezes tem um ruído no ambiente, a gente não gosta. A iluminação muito alta, fraca, o que ela nos gera? E todos esses questionamentos a gente faz com o cliente na hora de desenvolver um conceito. A gente monta um brainstorming com uma chuva de ideias, depois a gente passa todas essas informações de conceito para que o cliente possa desenvolver a marca e a gente possa desenvolver o projeto. Então, quando a gente fala de gerar experiência, a gente está falando basicamente dos 5 sentidos, que foi o que eu falei aqui, né? Então, através dos 5 sentidos, a gente proporciona essas experiências para as pessoas e o projeto vai todo embasado naquela experiência que a gente quer gerar, né? Então, principalmente aqui falando da nossa região, é falar do contato com a natureza, se o projeto vai ser sustentável ou não, se ele vai ter captação de água da chuva, se ele vai ter captação de energia solar, enfim, são inúmeras produções, inúmeros questionamentos que a gente vai fazer com o cliente até chegar no projeto final. Todas essas escolhas de projeto terão reflexo nas experiências dos usuários, sejam eles conscientes disso ou não. Então, eu queria aqui agradecer e é isso.